Você pode aplaudir ao Senhor bem forte, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E agora você pode se assentar. E eu gostaria que você lesse comigo Jeremias capítulo 33. Ontem o Espírito Santo de Deus me inspirou dentro desse texto para estarmos dirigindo a nossa reunião de oração, né? Da hora nona. E eu desejei dar continuidade. E para ser sincero a você, eu ainda não sei bem o que Deus quer fazer, mas eu sei que Ele quer fazer. A gente aprende um pouquinho, né, com o Espírito Santo de Deus, a descansar nele. A gente para diante dele, a gente ora, a gente jejua, a gente busca a face dele. Mas quando ele não vem especificando nada, eu agora também já aprendi a descansar nele. Mas esse texto ontem me chamou muita atenção, devido às condições em que Jeremias se encontrava. Jeremias está preso, ele está no pátio da prisão. E no meio do pátio, ele tem uma visão de Deus, uma revelação de Deus. Isso me encantou. Nós estávamos pensando ontem, né? Eu fiquei pensando lá em casa, eu comentei isso na reunião de oração da hora nona, do dia 31 de dezembro, exatamente, do dia 31 de dezembro, até o dia 31 de janeiro, 4 pessoas da minha família foram sepultadas. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, o que é isso? E a misericórdia do Senhor é grande. E eu havia até comentado com a pastora antes das mortes começarem. Eu comentei também com, se eu não me engano, com o Vaguinho, que Deus me mostrava um espírito de morte e que Ele iria recolher, não seria um só, Ele iria recolher vários, lembra, pastora? Então, pela misericórdia do Senhor, eu já sabia que Ele iria passar. E eu pedia a Deus misericórdia e Ele dizia, não, filha, eu preciso levar. E ele mostrava o Espírito andando aqui no Jacarezinho e também lá em São João de Meriti, ou seja, falando também que iria levar no meio da minha família. E para minha surpresa, foram 4 da minha família. E lá em casa, a gente tem esse costume, né? Não adianta, a gente quer até no cemitério a gente ri, não adianta. E eu falei para Deus, olha, por favor, menos no dia do meu aniversário. Tô legal, gente. Que o povo lá adora acabar com a festa dos outros, casamento dos outros, morrer no dia. Falei, no meu aniversário não, quebra o galho aí. Não foi no meu aniversário, mas foi no outro dia. Aí a minha tia faleceu, esposa do meu tio, né? Ela completou 70 anos no domingo e ela faleceu exatamente no domingo. Festa com tudo pago, esperando ela. E foi o dia que Deus resolveu recolher. Pensa no negócio desse. Tudo pago, bolo, tudo pago. E foi o dia que ela nasceu, também foi o dia que ela morreu. E nós a sepultamos na terça-feira. Então, são coisas que vão acontecendo, e eu fiquei falando isso com Deus, eu falei, Senhor, anozinho difícil, se for contar com os irmãos que partiram daqui, familiares dos nossos irmãos, 7 sepultamentos, do dia 31 de dezembro até o dia 31 de janeiro, 7. Eu falei, o anjo brincou a Vera, levou muita gente. Levou muita gente. E eu só entendi que era um anjo do Senhor. Porque ela dizia que iria, era no formato feminino, e ela dizia que estava se despedindo e iria retornar para a pátria. E eu disse a ela,
Quando eu fui abraçá-la, eu batia, a minha cabeça batia aqui nela. Ela era uma mulher enorme, muito alta, loura, os olhos pareciam de gato. Eu disse para ela, não vá não, fica mais um pouco conosco. Ela dizia, não, o tempo é esse. Eu vou recolher quem eu tenho que recolher. E eu preciso retornar para a pátria. E eu dizia para ela, eu quero muito para voltar, retornar para a pátria. E ela dizia, ainda não é tempo. Ainda não é tempo. E aí, pensando nessas coisas, eu disse, Espírito Santo, que tempo difícil que nós acabamos de vivenciar. Eu quero crer que acabou em nome de Jesus. Eu quero crer que ela já voltou para a pátria em nome de Jesus. E aí, eu pensando nisso, o Espírito Santo de Deus me levou exatamente para esse texto. Porque conversando também com alguns irmãos, eu percebi que muitos estão numa guerra bacana. Eu não era exclusiva nesse negócio. Eles, todo mundo, cada um, mandando a sua mensagem para mim. E dizia, pastora, ora por mim, por essa situação. E aí outro ligava, pastora, ora por mim, por essa situação. E outro ligava, pastora, ora. Eu falei, caramba! Não é que eu fiquei aborrecida com as ligações, mas eu fiquei assustada com o número de guerra, de batalha. Eu falei, Espírito Santo. E aí ontem, eu recebi uma notícia que me deixou muito triste. E outras situações, e aí eu comecei a chorar diante de Deus. E chorando, chorando, chorando. E nisso o Espírito Santo de Deus falou, leia. E eu quero ler com você. Eu li outros capítulos, mas eu quero me ater. No capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim, outra promessa de restauração, porque Deus já havia feito uma promessa a Jeremias. E quando Deus fez essa promessa a ele, Deus estava falando o que iria acontecer com Israel e com Judá. E o rei Zedequias estava lá, assumiu o poder após a morte do seu papai. Ele estava governando Judá, ele foi o último rei que governou Judá. E Zedequias começa a ouvir da boca de Jeremias que virá um tempo em que eles estarão sendo escravizados pelo rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor. E ele começa a dizer o que é que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo que ele dá essa notícia, ele também fala da restauração de Israel, aquilo que Deus vai fazer. Deus dá promessa, Deus avisa que vai vir uma guerra feia, uma luta feia, mas ele também nos dá promessas, nos faz promessas. E aí o Espírito Santo começou a falar para mim, Selma, todas as vezes que eu permito que vocês entrem numa guerra, todas as vezes que eu permito que vocês entrem numa batalha, eu já dou o título de vitória. Vocês só precisam tomar posse. Nós vamos passar, sim, por alguma situação que Deus vai permitir que a gente passe. Nós vamos caminhar por lugares difíceis, assim como o povo dele caminhou por lugares difíceis. Deus levou o povo de Israel a andar dentro do mar, dentro do Rio Jordão, pelos desertos da vida. Deus levou alguns dos seus para a fornalha. Deus leva para qualquer lugar que Ele decidir nos provar, Ele vai nos levar. E esses dias difíceis, né, de pandemia, perdendo entes queridos, se bem que dos meus, ninguém foi por Covid. Graças a Deus, né, que a gente pôde velar os corpos. Mas quantos não puderam nem velar os seus corpos? Teve que sepultar
sem abrir o caixão, sem poder fazer um culto decente, de gratidão a Deus pela vida daquela pessoa, porque crente não faz missa, né, de corpo, nada disso. É gratidão pelo tempo que nós vivemos com aquela pessoa, não é? E o culto ali de gratidão, muitos não puderam fazer os seus cultos de gratidão, fizeram um culto rápido, papum, e foi lá sepultar o seu ente querido. Então, queridos, a gente pensa que só nós passamos por situações adversas. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, ela está recheada de situações adversas. Inclusive, Jesus mesmo passou por um monte delas. Se o pai não poupou nem seu próprio filho, que dirá nós? Que dirá nós? E aí diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez. Agora já é a segunda vez. Enquanto ainda estava o quê? Preso. Estava preso no pátio da guarda, assegurando. Assim diz Yahvé, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou em seu lugar. Eis que seu nome é Yahvé, o Eterno. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabe. Para aí um pouquinho, queridos. Muitas das vezes nós lemos esse versículo, somente esse pedacinho, e esquecemos do contexto. O contexto em que Deus está falando a Jeremias, ele está aonde? Aonde? Preso. Ele está preso. E Deus fala com ele: invoca-me, e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está chamando o cara para uma comunhão dentro da cadeia. Pode passar. Pois assim afirma o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e contra as armas de guerra, contra o ataque de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Quando pelejarem contra os caldeus babilônicos, eis que os cadáveres dos homens que matarei no meu furor ficarão espalhados por toda a cidade. Deus está dizendo para Jeremias, lá no cárcere, está dizendo para ele: você está vendo aquele exército poderoso que está vindo lá, que está cercando, está oprimindo vocês? Eu vou pegar aqueles homens lá e vou espalhar os corpos deles pela cidade por amor de vocês. Deus fala para nós: ei, você está aí, você está sendo oprimido, você está em cadeia. E detalhe, que o cara estava preso injustamente. Ele foi preso porque falou a verdade, porque profetizou para o rei de Judá, povo de Deus. O cara falou assim: ele está falando coisa ruim para mim, então vou prender esse camarada. Pensa no negócio desse. Você está fazendo a vontade de Deus, você está dentro do trilho de Deus, e Deus permite que você seja preso, passe por situações difíceis, né, nega? Eis que os cadáveres dos homens que matarei no meu furor ficarão espalhados por toda a cidade, porquanto ocultarei deste lugar o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Entretanto, eu mesmo levarei a ela saúde e cura, está falando da cidade de Judá, e os sararei e lhes manifestarei transbordante paz e segurança. Naquele momento eles estavam vivendo o quê? O quê? Qual era a situação na cidade? Guerra. Eles estavam em guerra, mas Deus já estava dizendo que iria dar-lhes vitória. Quantos aqui estão em guerra? Bem-vindo ao clube. Mas o Senhor manda dizer para você:
olha para trás, você vai ver os seus inimigos caídos. Os demônios cairão, porque o nosso Deus não vai permitir que você seja oprimido para sempre. A vitória virá em nome de Jesus. E ele diz: mudarei o destino de Judá e de Israel. Ei, ele vai mudar o seu destino, ele vai mudar o meu destino. Hoje eu estou em cadeia, mas amanhã se prepare para dançar, para pular, porque o meu Deus vai me tirar desse cárcere e me mostrará para os meus inimigos, e todos saberão quem é Deus na minha vida. Aleluia. Mudarei o destino de Judá e de Israel, e os reedificarei como no princípio, e os purificarei de toda malignidade mediante a qual erraram e pecaram contra a minha pessoa. Queridos, o povo de Israel estava passando por isso, porque pecaram contra Deus, se voltaram para os ídolos. Fizeram tudo que não agradavam a Deus, não agradava. Deus fala para a gente: vai por aqui, e a gente vai por aqui. Quantas das vezes nós falamos com os irmãos, com as discípulas, os discípulos, e a gente diz: meu querido, minha querida, tu está vendo que vai quebrar a cara? Vai por aqui, cara. Quem manda na minha vida sou eu, pastora. Aí, bum, com a cara na parede. Ah, pastor, eu estou na prova. Não, você entrou nela porque você quis. Agora, há situações e situações. Tem situações que Deus nos permite ser provados. E Ele nos leva à aprovação. Mas a maioria das vezes, somos nós que arrumamos perturbação e depois jogamos no colo de Deus e mandamos Ele assinar. E os purificarei de toda maldade mediante a qual erraram e pecaram contra mim, contra a minha pessoa. Perdoarei todas as maldades que cometeram, pecando e se rebelando contra mim. Então Jerusalém se tornará para mim uma fonte de quê? De alegria, louvor e glória, tendo como testemunha todas as nações da terra que ficarem sabendo sobre todos os favores e benefícios que realizo por ela. Sabe lá o que é isso, querido? Todos verão a tua vitória. Deus vai fazer questão disso. As nações verão o quanto Deus é grande e poderoso na sua vida. Todos os povos tremerão de medo e respeito diante da paz e da prosperidade que eu concedo a Jerusalém. Deus está dando a ele uma visão futurística de algo poderoso, mas ele ainda está no cárcere. Assim fala Yahvé: dizeis que este lugar está completamente arruinado, sem soldados, nem animais. Essa era a visão do povo e a visão do próprio Jeremias, que olhava para a cidade e ele olhava e ele... Não, caramba, coisa está feia. Quantas das vezes nós estamos exatamente assim? Nós olhamos para a situação que nós estamos enfrentando, a luta que nós estamos vivenciando, e a gente fala para Deus: deu ruim, está feia a coisa. Está feia a coisa. Não tem festa. Não tem nada. Está feia a coisa por aqui. Mas nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, sem homens, nem qualquer habitante, estava um deserto. Cidade fantasma. Sem nem mesmo animais. Para os judeus, animais na rua, aqui para a gente, é sinal de desleixo, né? Mas para os judeus, ter animais na rua é sinal de prosperidade. Então, se você quer mostrar que você é uma pessoa próspera,
os teus animais ficam andando pelas ruas, as cabras, os bodes, as ovelhas, as vacas. É sinal que comida não vai faltar na sua casa. E aí eles fazem festa e celebram por toda a fartura que eles estão vivendo. Mas nesse momento, a visão de Jeremias, ele está no cárcere, e a visão que ele tem é exatamente essa. Não tem ninguém na rua, não tem animais, não tem nada. Nem mesmo animais. Ainda, olha só, não tem nada. Ainda se conseguirá ouvir, é futuro, a voz de quê? De júbilo. E a voz de satisfação, a voz do noivo, a voz da noiva. Ou seja, a rua vai voltar a ter a sua população normal. O noivo e a noiva tinham costume de sair pela rua, dançando, celebrando, fazendo a sua festa. Ei, vai voltar a ter noiva na rua, vai voltar a ter noivo na rua, vai voltar a festa na sua casa, vai voltar a celebração, porque Deus está dizendo, esse tempo de deserto é por pouco tempo, mas haverá resposta de Deus para você. Aleluia, glória a Deus. A voz de júbilo e a voz de satisfação, a voz do noivo e a voz da noiva, e as vozes de todos aqueles que trazem ofertas de ação de graça. Haverá culto de celebração para a casa do Senhor, exclamando: dai graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre, porque eu mudarei o destino desta terra. Fala, o Senhor mudará o meu destino. Aleluia. Porque eu mudarei o destino desta terra, tornando-a o quê? Feliz, como fora na antiguidade. Assevera o Senhor, assina, declara o Senhor sobre mim e sobre ti. Assim afirma o Eterno Todo-Poderoso, neste lugar assolado, sem pessoas, nem animais, haverá novamente pastagem, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. Queridos, eu creio que ser profético para a igreja do Senhor. Aleluia. Haverá pastagem suficiente, haverá provisão para as ovelhas, não faltará nada. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. As ovelhas dos rebanhos voltarão a ser contadas, tanto nas cidades de Céfala, na região montanhosa, como nas cidades das planícies, no Neguebe, região sul, nas terras de Benjamim, como nas vilas ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá, declara o Senhor. Dias chegarão, prevê o Senhor, em que cumprirei a boa promessa que fiz acerca de toda as comunidades de Israel e de Judá. Você recebe em nome de Jesus? Aleluia. Queridos, Deus é lindo. Como nós falamos, a situação de Jeremias, ele estava preso injustamente pelo rei Zedequias. Mas mesmo na prisão, o profeta mantém sua comunhão, a sua comunicação com Deus, com o céu. Ele se preocupa com todo, e não só com ele. Nós precisamos aprender isso, queridos. Quando nós estamos em prisão, quando nós estamos passando por situação de cárcere, na maioria das vezes, não vou dizer todas as vezes, mas na grande maioria das vezes, a nossa tendência é olhar para o nosso próprio umbigo. Coitadinho de mim, tadinho de mim. Tomara Deus, eu vou lá na igreja hoje, o profeta vai falar comigo, vai falar acerca de mim, ele vai dizer que hoje vai acabar minha luta, minha guerra, minha batalha. É hoje que eu vou ter vitória, é hoje que eu. Mas o profeta está lá, ele está preso, e ele está preocupado ainda com o rei que o prendeu e com o povo que concordou. Naquele lugar,
ele busca comunhão com Deus. Não é porque você está no cárcere, não é porque você está na prova, que você não vai buscar comunhão com Deus. E quando você buscar essa comunhão, procure buscá-la para abençoar a todos, não somente a você, porque Deus quer usar os profetas precisam liberar a palavra. Quantos profetas de Deus nós temos aqui nessa noite? Eita glória, aleluia. O cárcere não conseguiu lhe roubar a esperança de um futuro extraordinário. Talvez quem visse ele lá, o profeta está preso, o cara está preso, e ele lá, numa doce comunhão com Deus, e profetizando sobre a terra. Ele conseguiu, no meio do cárcere, ter uma visão poderosa, extraordinária do futuro. Apesar do que ele via, porque ele via o lugar desolado, sem segurança, sem nada, sem som de festa, sem nada. Mas isso não intimidou o profeta. Ele continuou buscando a Deus, e ele recebendo a visão, ele recebendo a revelação, ele não se detinha, e ele começava a liberando a palavra profética. Ele não foi omisso, ele estava preso porque falou a verdade. Muitas das vezes nós não queremos pagar preço para sermos profeta. Queremos o título, mas o preço a gente não quer pagar. Queremos reconhecimento como profeta, mas o preço a gente não quer pagar, não. Imagina o rei chegando para ele: ou você cala a boca ou você vai preso. Ele: estou preso. Estou preso. E mesmo dentro da prisão, ele não foi omisso. Ele continuou liberando a palavra de profecia. O tempo é de guerra, de luta, de cárcere, mas não perca a sua conexão com Deus. Jeremias estava preso, mas a sua conexão continuou firme com Deus. Na maioria das vezes, quando nós estamos em guerra, quando nós estamos em batalha, é um tal de vocês oram para mim, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Beleza. Precisamos pedir ajuda sim de oração. Mas na maioria das vezes, esse que está pedindo oração, ele não dobra o joelho nem uma vez por dia para clamar pela vida dele. Perdeu a conexão com Deus. Perdeu a comunhão. E eu costumo brincar que quando Deus quer falar comigo, Ele me para. E é verdade. Quando eu começo a ficar muito agitada, sem muito tempo, Ele me para, me coloca dentro de casa, um tempinho. E ali, eu falo: vamos lá, vamos conversar. Está sem tempo de conversar comigo pela madrugada? Então vamos lá, perde o sono, tira logo o meu sono. Quantos já passaram por isso? É papai. Fala assim: é papai, querendo comunhão. Fala aí, fala. Papai quer ter comunhão, gente. E a gente está sem tempo. Eu já ganhei até tombo da cama para acordar. Telefone tocou, sem telefone na minha casa. Um toque só. Bah! Eu falei: Jesus!
dei um pulo da cama. Falei, tá bom, vamos lá, vamos conversar. Ele tem necessidade de falar conosco. Sabe por quê, queridos? Amigos revelam os seus segredos. E ele está te chamando de amigo, ele quer revelar os segredos para você. Mas como revelar se você não se levanta, se você não acorda, se você não busca ter intimidade com Deus? Não vai saber de nada. Papai só fala para os seus amigos. Quantos amigos de Deus nós temos aqui? E glória. Comunhão, alinhamento, ajuda a ouvir e entender o propósito de Deus. Se o profeta não estivesse alinhado, se o profeta não estivesse buscando a Deus, o povo não saberia o que Deus queria fazer com aquele povo. E ele, lá no cárcere, ele libera a palavra, queridos. Ele libera a profecia lá no cárcere. O cárcere não foi impedimento nenhum para ele. Seu corpo, querido, estava preso. Mas a sua mente, a sua alma não estava presa, não. Muitas das vezes, teu corpo está enfermo e te impede de algumas situações. Mas a tua boca está livre. A sua mente está funcionando. Então, por que você se nega a falar com Deus e a liberar a palavra de Deus? Isso é para mim também. Acredite no Deus que te chamou. Acredite também no teu chamado. E para eu exercer o meu chamado de uma forma extraordinária, linda, não depende de eu estar bem ou não, meu estado de espírito. Eu só preciso estar pronta para ouvir a voz de Deus e liberar. Eu posso estar chorando, mas liberando a palavra. Eu posso estar feliz, liberando a palavra. As minhas emoções, o meu estado de espírito, meu estado emocional, não determina quem eu sou em Deus. O que determina quem eu sou em Deus é aquilo que eu acredito que eu sou. E eu sou amiga de Deus. Eu sou profeta do Senhor. Então, independente de qualquer situação, eu vou liberar a palavra de Deus. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você pode aplaudir o Senhor então em nome de Jesus? Pessoal do louvor, vamos adorar o Senhor.